Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 3 paraguaias e um brasileiro foram presos em flagrante com mais de 100 quilos de maconha em São Paulo. Uma outra apreensão também chamou a atenção. 40 quilos de cocaína encontrados dentro de uma viatura da Receita Federal. Um funcionário terceirizado foi preso. A movimentação dentro de um estacionamento na zona norte de São Paulo, de madrugada, chamou a atenção de vizinhos, que ligaram para a polícia. Quem fez a denúncia suspeitava que assaltantes tinham entrado no estacionamento. Mas quando os policiais chegaram aqui, descobriram que, na verdade, criminosos tinham escolhido o local como um ponto de encontro para a entrega de drogas trazidas de fora do país. Segundo a polícia, assim que os PMs entraram no estacionamento, já viram os tabletes de maconha espalhados pelo chão. Era o momento em que os suspeitos faziam a transferência da carga entre os 2 veículos. Eles tentaram fugir, mas não deu certo. 3 paraguaias e um brasileiro foram presos em flagrante e os veículos de luxo apreendidos. As estrangeiras confessaram que vieram conduzindo essa droga do país do Paraguai até o Brasil e iria entregar para o brasileiro, E ia fazer a distribuição aqui no Brasil das drogas. As estrangeiras rodaram cerca de 1.200 quilômetros do Paraguai até São Paulo, com 100 quilos de maconha e cerca de R$6 mil. Outra apreensão de droga na quinta-feira chamou a atenção. Um funcionário terceirizado foi preso com cerca de 40 quilos de cocaína num carro da Receita Federal, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a investigação, ele era o responsável pela lavagem e abastecimento do veículo. Em nota, a Receita Federal disse que irá notificar a empresa contratada e que não há envolvimento de servidores da instituição. Os casos foram encaminhados à Polícia Federal, que apura o tráfico internacional de drogas. Veja agora outras notícias desta sexta-feira. Saiba como a cobrança de impostos sobre produtos importados vai impactar seu bolso. Acusado de comandar fraudes, ex-CEO da Americanas é preso na Espanha. Operação para reprimir o tráfico deixa 2 mortos e assusta motoristas no Rio de Janeiro. Ministros sobrevoam áreas destruídas pelo fogo no Pantanal. Debate expõe fragilidades de Joe Biden e democratas já avaliam outro nome para enfrentar Donald Trump. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Os casos de roubos seguidos de morte cresceram 23% no estado de São Paulo nos 5 primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2023. No último caso, o empresário que estava numa moto de luxo foi morto a tiros num bairro nobre da capital. O desabafo é de um engenheiro que não quer se identificar. É um misto de impotência com nervosismo ali na hora. Nestas imagens, o homem de 49 anos aparece estacionando a moto na zona sul de São Paulo. São 7h10 da noite. Logo em seguida, 2 homens chegam em outra moto e anunciam o roubo. O garupa desceu, que é o que estava armado, e começou a falar assim, desce da moto. Os assaltantes mandam a vítima se ajoelhar e fogem com a moto. O veículo foi encontrado pela polícia logo depois, na entrada de uma comunidade. Ninguém foi preso. 50 minutos antes, a 5 quilômetros de distância, também na Zona Sul, um outro motociclista tentou fugir de um assalto. Ele chegou a pegar a contramão aqui nesta avenida. Os criminosos que estavam em outra moto o alcançaram. Eles nem chegaram a levar a motocicleta que pretendiam roubar. Eles mataram a vítima. O empresário Marcos Gucci morreu no local. Ele tinha 53 anos e 2 filhas. A moto, avaliada em mais de R$80 mil, foi recuperada. No estado de São Paulo, foram 79 casos de latrocínio, o roubo seguido de morte, um aumento de 23% em relação ao mesmo período de 2023. A Secretaria de Segurança informou que a polícia investiga os 2 casos citados na reportagem.
Se o cara quiser subtrair, ele vai subtrair, né? E a gente vai, corre atrás e compra de novo, entendeu? Mas a nossa vida a gente não tem o que fazer, né? A gente só tem uma. Uma carreta pegou fogo no Rodoanel, região metropolitana de São Paulo. Como havia risco de explosão e um longo congestionamento se formou. Ninguém ficou ferido. O tráfego já foi liberado. Uma agência bancária foi alvo de tentativa de furto em Santo André, no ABC Paulista. A área viu quando um homem desceu pelo forro numa das salas do prédio. Os seguranças foram chamados. O homem e outro suspeito fugiram sem levar nada. Ninguém se feriu. O investigado por tráfico de drogas foi preso em Goiânia. Na casa dele, a polícia encontrou mais de 600 comprimidos de êxtase, porções de skunk e balança de precisão. Ele também teria participação em outra ação em que 18 mil comprimidos de êxtase foram encontrados em embalagens de suplementos no mês de abril. 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas hoje durante operações policiais contra a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. 2 suspeitos morreram. Ainda era madrugada quando a polícia foi recebida a tiros nos complexos da Penha e do Alemão. 5h45 da manhã começou o tiroteio, acordei com o tiroteio. O tiroteio continuou quando o dia amanheceu. A operação conjunta das polícias civil e militar foi realizada para cumprir 4 mandados de prisão contra chefes do tráfico de drogas de outros estados que estariam escondidos na região sob a proteção da maior facção criminosa do Rio. Barricadas de fogo dificultaram o avanço das equipes. Este carro foi incendiado no meio da rua. Diversos focos de incêndio foram registrados ao longo do dia. Com medo, poucos moradores saíram de casa. Ainda assim, 2 homens foram atingidos por balas perdidas. Wagner Barros, de 56 anos, deu entrada no hospital baleado na perna. A outra vítima foi o marido de Dona Conceição. Ele foi atingido após sair da unidade de saúde onde a esposa estava internada. Ele só foi em casa buscar para mim a meia, o casaco e o café. Aí, quando eu recebi a notícia, eu já estava aqui, que era para me vir aqui, que ele já estava no centro cirúrgico. Segundo a polícia, os traficantes chegaram a usar drones para monitorar o avanço das equipes. 9 linhas de ônibus deixaram de circular pela região e 37 escolas da rede municipal suspenderam as aulas. Ninguém foi preso. Na comunidade da Mangueira, os policiais também foram recebidos a tiros. Um suspeito foi baleado e socorrido em um blindado, mas não resistiu. Durante a ação, os policiais encontraram este ponto de observação no alto da comunidade. Uma banca de venda de drogas foi abandonada ao lado de uma creche. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, este carro foi atingido por diversos disparos depois de uma troca de tiros entre PMs e criminosos. Um suspeito morreu e 2 foram presos. As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet, visitaram hoje o Pantanal e sobrevoaram as áreas atingidas pelo fogo. A comitiva do governo federal desembarcou no aeroporto de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Logo em seguida, Marina Silva e Simone Tebet foram de helicóptero até regiões afetadas pelo fogo. Do alto, as ministras puderam observar locais consumidos pelos incêndios e áreas que ainda estão preservadas. Depois do voo, as ministras visitaram o quartel dos bombeiros, onde está concentrada a força-tarefa de combate às chamas no Pantanal. 85% dos incêndios estão se dando em propriedades privadas. Os municípios que mais desmataram são os que mais têm incêndio. No caso de Corumbá, o ano passado tivemos um aumento de desmatamento de 50%, não por acaso está respondendo agora por 50% dos incêndios que temos. Óbvio que respeitamos e sabemos que muitos casos são de incêndios que a gente sabe que são acidentais.
é alguém que está manejando e de repente naquela atividade, né, deixa ali o fogo se alastrar. Mas tem muito da mão do homem criminosa. O fogo foi combatido em áreas próximas daqui de Corumbá, mas os incêndios ainda seguem fora de controle em regiões mais distantes. Com o reforço da Força Nacional, o Pantanal passa a contar agora com mais de 400 pessoas diretamente envolvidas no combate às chamas, além de 8 aeronaves para o lançamento de água e o transporte dos brigadistas. Do início do ano até agora, os focos de queimadas no Pantanal aumentaram 2.000% na comparação com o mesmo período do ano passado. Só em Mato Grosso do Sul, a devastação já ultrapassou a marca de 530 mil campos de futebol. O ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, foi preso hoje na Espanha. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema de fraudes bilionárias e estava na lista vermelha de procurados da Interpol. O executivo estava em Madrid, a capital do país. A operação que investiga o esquema de fraude numa das maiores redes varejistas do Brasil cumpriu mandados de busca e apreensão ontem no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, as fraudes contábeis que tiveram a participação de executivos ultrapassam 25 bilhões de reais. Para a Polícia Federal, Gutierrez repassou imóveis e valores para familiares, além de enviar dinheiro para paraísos fiscais. O ex-CEO das lojas americanas morava aqui na Europa desde junho do ano passado. Segundo a Polícia Federal, Miguel Gutierrez deixou o Brasil logo depois do início das investigações. Incluído na lista vermelha da Interpol, ele acabou sendo preso. Para este especialista, o executivo poderá ficar na Europa porque também tem cidadania espanhola. O pedido de extradição feito pelo Brasil tem grande chance de não ser deferido pelo governo espanhol. Por quê? Apesar do Brasil e Espanha terem, desde 1998, um acordo de extradição, esse acordo prevê uma exceção. Nenhum dos dois países irá extraditar um nacional seu. A Espanha pode se negar a extraditar, ficará a cargo do Brasil e requerer a transferência da responsabilidade estatal de processar e julgar aquele crime, essa transferência para o Estado da Espanha. A defesa de Gutierrez afirmou que ele participou ou teve conhecimento de qualquer fraude. Além dele, a empresa Ana Saicali também teve mandado de prisão decretado e é considerada foragida. Em nota, a direção das lojas americanas diz que acredita na justiça. Eleições americanas. O Partido Democrata considera substituir Joe Biden depois do desempenho desastroso no primeiro debate com o republicano Donald Trump. Logo nos primeiros minutos do debate presidencial CNN, com uma voz rouca, Joe Biden teve dificuldade para falar e expressar ideias. Donald Trump tirou proveito da situação e desafiou o oponente a fazer um teste cognitivo. Eu fiz 2 testes, tirei nota máxima e tornei o resultado público. Biden não fez nenhum. Gostaria que ele fizesse pelo menos um, afirmou Trump. Durante o debate, Biden tentou mudar o fraco desempenho e resolveu atacar o republicano. Em um dos momentos, afirmou que Trump era um otário e um perdedor. You're the sucker, you're the loser. Esse foi um dos confrontos mais antecipados da história eleitoral americana, realizado antes mesmo das convenções nacionais dos 2 partidos, marcadas para julho e agosto e que oficializam as candidaturas. Como Biden ainda não é o candidato oficial, os democratas estudam a possibilidade de substituí-lo para as eleições de novembro. Segundo a imprensa americana, entre os prováveis nomes estão a vice-presidente Kamala Harris, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, o governador de Illinois, J.B. Pritzker, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, a ex-primeira-dama, Michelle Obama, e o deputado de Minnesota, Dean Phillips, que se retirou da disputa do partido em março. Enquanto isso, Biden segue com a agenda de campanha.
Hoje ele esteve na Carolina do Norte e admitiu que não fala e nem debate tão bem como antes. Nas redes sociais, a campanha do Republicano questionou: você acha que o cara que é derrotado por escadas, derrubado pela própria bicicleta, perdeu a batalha contra a jaqueta e que frequentemente fica perdido, aguenta mais 4 anos na Casa Branca? A França começa nesse domingo a eleição que vai escolher o novo parlamento do país. A coligação do presidente Emmanuel Macron já estava em terceiro lugar e caiu mais nas pesquisas. Enquanto se prepara para ir às urnas neste domingo, a França está dividida em 3 blocos políticos. Segundo uma nova pesquisa divulgada hoje, a coalizão de direita, liderada pelo partido Reunião Nacional, tem 37% da preferência dos eleitores, 2 pontos percentuais a mais do que na sondagem anterior. Em segundo lugar está a aliança Nova Frente Popular, de esquerda, com 28%. E, por último, a coligação de centro, liderada pelo partido do presidente Emmanuel Macron, que caiu 2 pontos e aparece com 20% das intenções de voto. Com esse resultado, aumentam as chances do novo primeiro-ministro francês ser Jordan Bardella, que tem 28 anos e é aliado de Marine Le Pen, rival política de Macron. Emmanuel Macron ainda tem 3 anos de mandato pela frente, mas a vitória de um opositor para comandar a Assembleia Nacional pode colocar a França numa situação de paralisia política. No sistema de governo francês, o presidente é a autoridade máxima, mas precisa do apoio dos deputados para aprovar leis e governar. Dependendo do resultado da eleição, pela primeira vez, o país pode ter um presidente e um primeiro-ministro de posições políticas opostas. A definição vai acontecer no segundo turno, em 7 de julho. Veja a seguir: desemprego cai e atinge a menor taxa trimestral desde maio de 2014. E ainda, STF forma maioria para condenar o homem que destruiu o relógio em invasão ao Palácio do Planalto. Veja como será feita a cobrança de impostos sobre compras internacionais até $50. O governo federal publicou hoje a medida provisória que detalha a cobrança de imposto de importação para compras internacionais de até $50, estabelecida por lei recentemente votada pelo Congresso. Quem tem mais informações sobre a medida provisória é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Cris, muito boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. O texto estabelece como vão ser cobrados os impostos sobre esses produtos, o que vai repercutir no bolso dos consumidores. Quem costuma comprar em sites internacionais agora precisa ficar atento. O valor final daquela comprinha vai ficar mais alto. Foi publicada nesta sexta-feira a medida provisória que regulamenta a lei conhecida como Taxa das Blusinhas. A lei cria um imposto de 20% sobre as compras internacionais de até $50, o equivalente a cerca de R$250. Mas como essa nova taxa vai pesar no seu bolso? Por exemplo, em uma compra de $50, o imposto será de $10. Em compras acima de $50 até $3.000, o imposto será de 60% com um desconto de $20. Por exemplo, se o consumidor fizer uma compra de $200, o imposto será de $120, menos o desconto de $20. Ou seja, o imposto será em dólares. O valor final de cada compra ainda precisa considerar mais um tributo, o ICMS, imposto estadual de cerca de 17%, anteriormente. Medicamentos de até $10.000 continuam isentos de cobranças. As empresas estrangeiras têm até 1º de agosto para se adaptarem à nova regra. De acordo com a Receita Federal, chegam ao Brasil até 18 milhões de remessas internacionais por mês. Há um ano atrás, nós praticamente não tínhamos controle do que entrava no Brasil via remessas internacionais, né? Logo no início do ano passado, nós nos deparamos com uma situação em que em torno de 2% apenas das mercadorias entradas no Brasil
pela via de remessa internacional, de remessa postal, tinham algum tipo de registro aduaneiro, registro de importação. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o homem que destruiu um relógio histórico durante a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi filmado pelas câmeras de segurança em 8 de janeiro do ano passado, no Palácio do Planalto. 9 ministros votaram pela prisão em regime fechado. O julgamento, em plenário virtual, termina às 11h59 da noite de hoje. A pena não foi definida, mas prevalece a condenação a 17 anos de prisão. Em viagem a Minas Gerais, o presidente Lula fez novos anúncios de investimentos nesta sexta-feira. Pela manhã, o presidente Lula esteve em Belo Horizonte, onde participou do anúncio de investimentos nas áreas de educação, energia e transporte. O presidente confirmou que no próximo dia 4 será assinado o contrato de concessão do trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. E anunciou que as obras de duplicação da BR-381 de Caeté à capital mineira serão feitas pela União ainda este ano. Aquilo que o empresário não quiser fazer, que é roer o osso, o governo vai roer o outro e a gente vai fazer essa estrada. À tarde, Lula viajou para Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, onde participou da inauguração de um viaduto. 80% dos 17 milhões investidos na obra foram recursos do governo federal. Durante o evento, o presidente Lula assinou a ordem de serviço para a recuperação de 2 trechos da BR-267 em Minas. A obra prevê a restauração de 206 quilômetros da rodovia entre os municípios de Leopoldina e Bom Jardim de Minas. Ainda não há prazo para o início dos trabalhos. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Cris. Obrigada, Fara. O dólar encerrou a semana em nova cotação recorde, R$ 5,58. Este é o maior valor desde janeiro de 2022. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,32% aos 123 mil pontos. O mercado reagiu às falas do presidente Lula de que tudo vai mudar quando ele puder indicar um presidente do Banco Central. E de que é preciso investigar a especulação com a moeda americana. Já a taxa de desemprego no trimestre terminado em maio ficou em 7,1%. Este é o melhor resultado para o período desde 2014. Ainda assim, 7.800.000 pessoas estão sem trabalho no Brasil. Esses dados são do IBGE. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu hoje a responsabilização das gigantes da internet por publicações criminosas postadas em redes sociais. Moraes também afirmou que uma eventual anistia para quem foi condenado pelos atos do 8 de janeiro terá de passar pelo Supremo Tribunal Federal. Na capital portuguesa, para uma palestra sobre eleições e o futuro da democracia, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que cabe ao Supremo julgar se é constitucional um eventual perdão de pena aos condenados pelas invasões às sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. Vamos aguardar quem admite ou não anistia a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Moraes também afirmou que as Big Techs foram instrumentalizadas contra a democracia e citou dados da Europa e dos Estados Unidos que revelam um aumento de 15% a 20% dos suicídios de jovens vítimas de bullying digital. Para o ministro, o Brasil precisa regulamentar as plataformas digitais com urgência. Não existe mais nenhuma dúvida de que as redes sociais, as Big Techs, precisam ser regulamentadas e responsabilizadas. Não há dúvida nisso. A União Europeia, o ano passado, aprovou 2 leis importantíssimas exatamente para isso. Não há no mundo e historicamente nenhum setor importante para a sociedade que não seja regulamentado. Então é absurdo que as Big Techs queiram continuar sendo uma terra sem lei. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também defendeu a medida.
O direito tem que correr também de uma velocidade que não conhecia antes, né? Para dar conta para coibir os excessos e evitar os abusos e assegurar um ambiente de criatividade, um ambiente seguro para que haja o desenvolvimento de todas as potencialidades da vida digital. O Fórum de Lisboa terminou hoje com debate sobre a atuação do Judiciário para a defesa da democracia e das instituições. Algumas cortes constitucionais na Europa desapareceram. A Corte da Polônia, a Corte da Hungria. Nós aparecemos nesses fóruns dizendo: nós estamos aqui e nós contribuímos para evitar que a democracia no Brasil fosse a debacle. Ainda hoje, no Rio Grande do Sul, polícia investiga a empresa que estaria vendendo produtos contaminados pelas enchentes. E ainda, as novas tecnologias para o transporte aéreo de pacientes. A Justiça de São Paulo começou hoje a ouvir os envolvidos na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. O motorista do carro de luxo Fernando Sastre Filho, que está preso, participou pela internet. A audiência acontece no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Apenas os advogados do motorista do carro de luxo falaram com a imprensa. A defesa espera homicídio culposo, que em todos os casos similares são considerados culposos, independente do carro usado. Então nós esperamos julgamento legalista e não populista. A audiência de instrução tem como objetivo reunir provas através dos depoimentos para que o juiz Roberto Zequinelli Sintra decida se o réu será julgado por homicídio doloso ou culposo. Ou seja, se Fernando Sastre Filho assumiu ou não o risco de provocar a morte do motorista de aplicativo. O acidente foi no fim de março. O carro de Fernando Sastre Filho bateu no veículo dirigido por Ornaldo Viana. O motorista de aplicativo não resistiu. A perícia apontou que o carro de luxo estava a 114 km por hora no momento do acidente. Fernando nega que tenha bebido. Ele foi preso no início de maio e aguarda o julgamento na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Por isso, a participação dele na audiência de hoje acontece via internet. Mais de 76 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo nos primeiros 4 meses do ano. Para não ficar no prejuízo, muitos consumidores contratam seguro para o telefone, mas não prestam atenção nas cláusulas do contrato e podem ficar sem receber a indenização. Pedro teve o telefone furtado em uma rua da capital paulista. Apesar do contratempo, ficou tranquilo porque havia contratado um seguro de celular, mas quando acionou a empresa não conseguiu ser indenizado. Minha surpresa veio aí, porque eu entreguei toda a documentação que solicitaram e veio uma resposta depois de 30 dias que o seguro estava desobrigado a me pagar porque eu estava infringindo alguma diretriz deles que eles também não me explicaram, não me falaram. Entre janeiro e abril deste ano, só no estado de São Paulo, foram registrados mais de 76 mil roubos ou furtos de telefones. De acordo com a Federação Nacional de Seguros, cerca de 10 milhões de celulares no país possuem cobertura de seguro, mas nem todo consumidor sabe exatamente qual é a cobertura das apólices. A maior parte só cobre o furto qualificado. Tem 2 tipos de furto. O furto quando tem vestígio do crime. Então, por exemplo, você nota que seu celular foi roubado porque tem um rasgo na sua bolsa. E o furto simples é quando a pessoa não percebe o furto e também não encontra nenhum vestígio. Essa é uma cena comum nas grandes cidades. A pessoa está no meio da rua mexendo no celular, quando de repente um criminoso e puxa o aparelho. Nesse caso, mesmo com seguro, a vítima pode não ser ressarcida, já que as seguradoras podem considerar que a pessoa foi negligente ao expor o telefone numa área de risco. Essa advogada orienta os consumidores na hora de escolher um seguro. Analisar direitinho as cláusulas do contrato, verificar se não tem nenhuma surpresa, nenhuma pegadinha ali nas cláusulas, não analisar somente a oferta. Esperança de receber o valor do celular furtado. Enquanto isso, ele usa um telefone novo, desta vez sem seguro. Você paga o seguro em dia, mas enfim, depois você acaba ou tendo dor de cabeça e ter que ficar correndo atrás até ingressar com uma ação, ou então de não ter o bem, né? O
Brasil tem 450 aeronaves que realizam serviços médicos, como transferência de pacientes e transporte de pessoas que precisam fazer transplantes. É um trabalho essencial para salvar vidas nas situações em que cada minuto importa. A missão é resgatar um indígena em Água Boa, Mato Grosso, e trazer para Goiânia. O trajeto, que por terra levaria quase um dia, é feito em 50 minutos. Quanto maior a gravidade desse paciente, maior a agilidade que temos que ter para poder otimizar o sucesso da operação. O avião tem uma estrutura completa de unidades de terapia intensiva para garantir a sobrevivência do paciente. Na bagagem estão todos os medicamentos necessários para qualquer tipo de emergência. No Brasil, são 450 aeronaves autorizadas a fazer o serviço aeromédico. 90% delas pertencem a empresas privadas, mas que também prestam serviço para o SUS. Estados de dificuldades geográficas, como o estado do Amazonas, o Maranhão, Tocantins, Roraima, o Acre, todos esses estados eles têm contratos permanentes de transporte aeromédico. Em Goiânia, uma feira de aviação apresenta as novidades da área médica para equipar as aeronaves, além dos modelos mais modernos disponíveis no mercado. A capital goiana, pela localização geográfica, reúne boa parte do fluxo de passageiros. Vitor veio conhecer de perto o serviço que salvou a vida dele quando foi levado a São Paulo para fazer um transplante de fígado. Graças a Deus, fazendo os tratamentos tudo certo e eu estou muito mais melhor do que antes agora. Muito agradecido. O número de presos envolvidos na tentativa de golpe militar na Bolívia subiu para 21. Entre os novos detidos estão o ex-comandante da Força Aérea Boliviana, Marcelo Zegarra, e 3 soldados, incluindo o que dirigiu o veículo blindado que avançou contra um dos portões do Palácio Presidencial. O presidente Luiz Arce negou qualquer envolvimento ou conhecimento prévio da tentativa de golpe de Estado na quarta-feira e reafirmou que o ex-comandante das Forças Armadas, Juan José Zúñiga, agiu por conta própria. Pelo menos 3 drones e mais de 20 foguetes foram lançados hoje pelo Hezbollah em direção ao norte de Israel. Os disparos foram interceptados pelo sistema de defesa israelense. Ninguém ficou ferido. As forças de Israel destruíram uma base militar do grupo terrorista em um ataque aéreo no Líbano. No sul da faixa de Gaza, autoridades anunciaram hoje a morte de um soldado israelense durante as operações. Mais de 300 já morreram desde o começo da guerra, em outubro do ano passado. Veja a seguir: mais de 300 carros são roubados por dia no Brasil. Pernambuco lidera o ranking. E também, Polícia Rodoviária apreendeu o equivalente a 500 caminhões de madeira ilegal este ano, a maior parte no estado do Pará. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça apontou que 6 estados do Nordeste lideraram as taxas de roubo de veículos no país entre janeiro e maio deste ano. Proporcionalmente, Pernambuco foi o estado com mais casos. A motorista da caminhonete não percebeu que era observada. Depois de colocar o neto de 3 anos no banco de trás, ela foi abordada por um criminoso armado, que anunciou o assalto. Em seguida, outro criminoso entrou no veículo. Ela só teve tempo de tirar a criança do carro, que foi levado. Eu fiquei desesperado e ele viu tudo. Ele, vovó, é uma arma, é um ladrão. O crime foi na praia de Boa Viagem, no Recife. Percentualmente, o estado de Pernambuco lidera o ranking de roubos de veículos no país. De janeiro a maio deste ano, foram 328 roubos para cada 100 mil veículos em Pernambuco. Os estados do Nordeste lideram as taxas de roubo de veículos. Além de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Bahia, Paraíba e Ceará também apresentam índices elevados deste tipo de crime. Aqui na Bahia, em média, são roubados 30 carros por dia. Um crime que acontece a qualquer hora do dia. Neste flagrante, a vítima foi um taxista. Agora eu estou impossibilitado de trabalhar por conta disso.
O levantamento do Ministério da Justiça ainda mostrou que, de janeiro a maio deste ano, foram roubados mais de 46 mil veículos no país, uma média de 304 por dia. Veículos roubados hoje surgem para bancar crime de tráfico ilícito de drogas, para a prática de outros crimes. Roubam um carro para entregar àquele que é o receptador, para ele desmanchar o veículo e vender as peças do veículo. Uma empresa foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul por suspeita de vender produtos contaminados pelas chuvas. Os agentes cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à empresa em Porto Alegre. Refrigerantes em lata, cerveja, garrafas d'água e produtos de higiene pessoal. Havia até um mini-mercado para expor e vender o material recolhido da lama. Segundo a polícia, os produtos eram lavados antes de serem comercializados normalmente. A sujeira entra ali para dentro e com certeza a pessoa que for fazer o uso daquele produto vai ter um alto risco de se contaminar. A empresa de demolição havia sido contratada para trabalhar na limpeza de locais atingidos pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Mas, segundo a polícia, em vez de descartar o material recolhido da água contaminada, revendia os produtos, tanto para o consumidor direto quanto para estabelecimentos comerciais. Os proprietários podem responder agora por crime contra a relação de consumo. Os produtos apreendidos serão descartados e a empresa pode ser multada. O consumidor tem que ter muito cuidado, desconfiar, como sempre, daquele preço muito mais baixo, né? Se atentar ali para a embalagem do produto, se a rotulagem está intacta. Em Eldorado do Sul, 3 homens foram presos por roubos e furtos. 2 deles tinham cargos comissionados na Câmara de Vereadores e atuavam como voluntários da Defesa Civil. Eles chegaram a usar uma retroescavadeira que deveria ajudar a limpar o município para derrubar muros dos estabelecimentos. As ações ocorreram naquele período de calamidade, que foi entre o dia 2 e o dia 10 de maio. Nós tivemos praticamente 17 empresas, né, que sofreram essas ações. Na Serra Gaúcha, a força do rio Caí danificou uma ponte entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A passagem permanece interditada há mais de 1 mês e meio e a ponte foi implodida. Foi confirmada mais uma morte em decorrência das enchentes. Ao todo, 179 óbitos. 34 pessoas continuam desaparecidas. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Esse é o último fim de semana de junho. Vamos conversar com a Lid. Lid, o frio ainda vai dar as caras esse mês ou só no mês que vem? Vai sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Eu explico. Essa virada no tempo acontece devido ao fenômeno chamado corredor polar. Corredor polar é o avanço de intensas massas de ar frio que vem do Polo Sul em direção ao continente. Pela quantidade e frequência, o resfriamento atinge uma extensa área da América do Sul. Nas últimas semanas, o frio estava estacionado no sul do Chile e na Patagônia Argentina. Com esse corredor, o frio avança até o Brasil. Essa grande massa polar encontra uma atmosfera mais quente ao se movimentar em direção ao continente. Esse choque de temperaturas forma nuvens carregadas sobre a região sul. Neste momento, temos chuva em todos os pontos coloridos destacados aqui na imagem de satélite. Amanhã, essa massa de ar frio atinge as regiões sudeste e centro-oeste e forma nuvens de chuva no interior dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e do Rio de Janeiro, mas sem alertas. No interior das regiões norte e nordeste, sábado de tempo firme e seco. No giro de temperaturas, à tarde faz até 13 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, máxima de 26. Em Brasília e Aracaju, 29. E até 33 em Rio Branco e em Macapá. Momento de interatividade na previsão do tempo, hora do Tempo Delivery. A primeira participação é do Edivan, de Contagem, Minas Gerais. Bem-vindo, Edivan. Fim de semana de tempo firme e seco. Os termômetros marcam até 27 graus. Na segunda, céu mais encoberto e máxima de 24. O Edmilson é da cidade de Caturaí, Goiás. Boa noite, Edmilson. O tempo segue quente sem chuva no sábado e no domingo. Faz até 32 graus. Na segunda, 33. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag você no JR.
Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. No extremo sul do Chile, a temperatura ficou tão baixa que congelou as ondas do mar. As imagens gravadas por moradores da região de Magalhães mostram que parte do mar simplesmente congelou. Quem vive na área diz que faz muito frio por lá, mas que não é comum que o mar fique congelado desta forma. Desde a semana passada, quando começou o inverno no hemisfério sul, o Chile tem enfrentado fortes chuvas e nevascas. Uma pessoa morreu e milhares ficaram desaparecidas. Em Fortaleza, um templo da Igreja Universal está interditado. Os problemas vêm de um prédio vizinho que, desde o início da construção, ameaça a segurança de moradores e das pessoas que frequentam o local. A marreta, ó, caiu lá de cima. Ó. Esse enorme pedaço de aço caiu deste prédio. O edifício começou a ser construído em junho de 2022 e agora já está com 23 andares. A obra é de responsabilidade da construtora Ara. O primeiro indício foi quando começou a cair dejetos do imóvel. Aí, pastor Ricardo, um ferro desse tipo cai na cabeça do que aqui em cima do telhado. Nós notificamos a construtora e nessa notificação a gente pediu para que eles fizessem o trabalho deles de botar a cortina de contenção. Isso foi em novembro de 2023, mas até agora, segundo ele, nada. Pelo contrário, a situação piorou. Foi por pouco que esta mulher não passou por um problema muito sério. Ela foi atingida na cabeça por uma pedra que caiu de um dos andares da obra. O advogado dela já acionou a justiça. No momento em que ela colocou o pé para fora e levantou do veículo com a cadelinha, ela já faz isso com a cabeça. Abaixa a cabeça, pega na região, olha, vê que está sangrando e já tenta correr para o edifício. A gente percebe a gravidade do problema entrando no templo, que tem rachaduras por todo o piso. A fissura começa por aí, se estende pelo salão. Aqui, por exemplo, olha só o tamanho. Isso tem mais de meio centímetro. E não fica só por aqui, não. Avança, vai até a outra extremidade, lá na escadaria. A movimentação do solo deslocou as placas de granito dos degraus da escada do templo, que está interditado por questões de segurança. O pensamento é as pessoas. Isso aqui cai, não cai. E daqui a pouco eu estou aqui com a igreja cheia. Nós temos reuniões com a igreja cheia. Eu estou com a igreja cheia aqui. Se esse chão sair dos pés, aonde esse povo vai parar? O imóvel onde são feitas as reuniões tem 28 anos e nunca havia apresentado problema estrutural. 2.600 fiéis por semana vinham até aqui. O Ministério Público foi acionado, assim como a Agência de Fiscalização da Prefeitura, a GFIS. Mas o único representante público que se manifestou prontamente foi a Defesa Civil. Ela fez uma análise do imóvel, solicitou laudos periciais da construtora e interditou a obra. A Universal contratou uma empresa especializada. No laudo feito este mês, segundo engenheiros, a execução da cortina de contenção pela obra vizinha, que faz divisa com a edificação de propriedade da igreja, foi realizada sem a devida vedação entre os espaçamentos das estacas. Esta falta de vedação resultou na erosão do solo, que sustenta o piso da igreja. Ainda segundo o laudo, como uma contenção ainda não foi feita, o piso da igreja pode ceder. Tentamos falar com os citados nesta reportagem. A GFIS e a construtora Ara, responsável pela obra, não responderam. Em nota, a Defesa Civil de Fortaleza diz que tanto a obra do prédio está interditada, assim como continua interditada a igreja. Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 13 de agosto. Até lá, as incertezas continuam. Em nota, o Ministério Público do Ceará disse que já instaurou um procedimento para investigar o caso. Em 6 meses, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam o equivalente a 500 caminhões de madeira ilegal no Brasil. 4 em cada 10 apreensões aconteceram no Pará. A fiscalização é feita em pontos estratégicos das rodovias que cortam o Pará. Em 10 dias de operação ao longo da BR-316 e da BR-010,
11 veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Durante as abordagens, documentos são verificados e amostras da madeira analisadas. As cargas são periciadas e medidas. Esse caminhão carregado de madeira seguia para o nordeste do país. Ao ser abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, foi confirmado que ele transportava uma carga 25 vezes acima do permitido. Transporte produto florestal sem autorização, sem a sua respectiva guia. Ele declara que está levando uma espécie de madeira, mas na verdade está levando outra. Em geral, a madeira sai do Pará e segue para os estados do Nordeste e Sudeste. De janeiro a junho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 17 mil metros cúbicos de madeira ilegal em todo o país. 42% dessas apreensões foram no Pará. 257 pessoas foram detidas. Comercializar, transportar ou armazenar madeira sem licença ou com irregularidades é crime. A pena é de 1 ano de prisão e multa. Parte da madeira apreendida é doada para escolas ou usada na construção de pontes. Não é uma fiscalização fácil, que a gente está falando de mais de 10 rodovias federais que cortam o estado do Pará, mais de 5 mil quilômetros de rodovia que precisa ser feita com inteligência policial e com tecnologia. Para este especialista, a fiscalização é importante para evitar graves consequências para o meio ambiente. Nisso, além do impacto mesmo dos sistemas ecológicos que já estão estruturados na floresta, existe também a liberação de gás carbônico para a atmosfera, aumentando os riscos climáticos na nossa região. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis tem A Grande Conquista. Chegou a hora da troca de poder. Quais serão os novos donos da mansão? Não perca! Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite.